Olá, bom dia a todos. Mais um dia eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, uma mensagem da Palavra de Deus. E aí, você já buscou o Senhor hoje? Já falou com Ele? Já teve uma conversa? Já sabe o que Ele quer para você hoje? Já te fortaleceu nele? Se você não o fez ainda, esta é a oportunidade que você tem para falar com o Senhor. Eu te trago aqui uma mensagem para você meditar, para você buscar, para você ouvir aí a voz do Senhor e deixar o Espírito Santo falar com você. A mensagem que eu quero compartilhar hoje é uma mensagem que vai falar um pouquinho sobre nós guardarmos o sábado do Senhor. Estou arrumando aqui, me perdoem eu. Espero que esteja alto aí para vocês ouvirem. A mensagem que fala sobre guardarmos o sábado do Senhor. Né? O sábado é falado tanto lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, como no Novo Testamento. O Senhor Jesus vem ali nos explicando melhor o que era este sábado que até então aqueles que o guardavam não o guardavam segundo agradava ao Senhor. Não é? Porque era visto como uma doutrina, uma regra de ser específico num dia. É como se eu dissesse para vocês, guardem a terça-feira. Mas não entendesse o significado do que é guardar a terça-feira e não o dia terça-feira, não o dia da semana terça-feira, assim como o sábado. Espero trazer aqui, espero que o Senhor venha falar ao teu coração, que você venha compreender acerca do que eu vou ler para vocês sobre este sábado, né? Lá em Êxodo, né? Na verdade, antes um pouquinho, lá em Gênesis, né? O Senhor faz ali, cria o mundo, chama a existência, né, das coisas, e ele descansou no sétimo dia. Se você ler lá em Gênesis, você vai entender isso, vai compreender. Na verdade, não vai compreender, vai ler e vai saber que é isso. Não tem que compreender, vai saber que é de fato. O Senhor fez todas as coisas, trabalhou 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Muito bem, nesse sétimo dia que ele descansou, ele santificou esse dia, ou seja, esse dia é para descanso. Esse dia é para me fortalecer. Na verdade, o descanso é o fortalecimento no Senhor. Esse dia é o dia que o Senhor ali trouxe, né, e fez uma alusão ao dia que nós temos que ter para descansar e para buscar ao Senhor, buscar se fortalecer, se revestir do seu poder. E não quer dizer que seja somente um dia, não é? Talvez a estrutura da civilização tomou isso como um molde, não é? Tanto é que muitas pessoas trabalham de segunda a sábado, no domingo descansam. Mas isso não impede, se fosse outra estrutura, de se trabalhar de terça, segundo esta instituição que há hoje, trabalhar de terça até segunda-feira, não é? E na próxima terça descansar. Isso é algo que foi institucionalizado nessa civilização. Mas o que eu quero aqui trazer, compreender, é que após esse trabalho, após um esforço, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos também descansar. E é isso que o Senhor quer, né? E aqueles que santificam o sábado, que não é o sábado, dia da semana, mas sim ter aquele dia para buscar o Senhor, são aqueles que estão ali fazendo aquilo que agrada ao Senhor, não é? Estão fazendo conforme o Senhor tem orientado. Eu quero ler algumas passagens e aí nós vamos entendendo um pouquinho melhor na palavra do Senhor, em que diz, não é? Sobre aqueles que guardam o sábado. Lá em Isaías, no capítulo 56, a partir do versículo 4, diz assim: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei
a cada um deles, que se nunca apagará. No caso, estava falando daqueles que guardavam o sábado. No Velho Testamento eram só os eunucos, e eram aqueles que tiravam esse tempo, essa santificação para o Senhor. Mas o Senhor aqui está falando que aqueles que guardam, os meus sábados, ou seja, os meus dias de descanso, os meus dias de santificação, os meus dias em que eu me fortaleço para começar uma nova jornada novamente, a estes eu darei um nome que vai ser eterno. Eu darei um nome que não é somente de filho, mas um nome que vai ser eterno e nunca vai se apagar. E estes que guardam os meus sábados são aqueles que escolhem aquilo que me agrada, ou seja, fazem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. O conserto aqui do Senhor, também se refere aos consertos que eram feitos aqui no Antigo Testamento, ou seja, quando o povo pecava, se arrependia e voltava-se para o Senhor ali estabelecia um novo conserto. Mas também faz uma alusão ao conserto que o Senhor Jesus Cristo fez para nós. Por que eu digo isso? Porque o sábado aqui também é referenciado, lá no Novo Testamento. Quando o próprio Jesus fala sobre este sábado, e mais adiante nós vamos ver um pouquinho. Mas eu quero falar para você deste sábado, então, é mencionado lá nos 10 mandamentos, Que este sábado, aqueles que guardam os sábados do Senhor, aqueles que guardam o dia do Senhor, ou seja, o dia de buscarmos a Ele, de nos fortalecermos nele e também termos um descanso, porque ao nos fortalecer no Senhor, nós estamos automaticamente nos descansando. Nós estamos automaticamente descansando a nossa carne, o nosso corpo, a nossa estrutura. E lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8 ao 11, que eu quero ler com vocês, diz assim, ali quando fala sobre os 10 mandamentos, que o Senhor falou a Moisés. E diz assim, versículo 8, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Ou seja, você trabalhará 6 dias, e num você vai se fortalecer. Você precisa se fortalecer. Isso não quer dizer que em outros momentos você não possa vir aí ser fortalecido, enfim. Mas nesse dia você precisa. Então, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui na lei, todo mundo pensava que não podia nem levantar um copo d'água para beber. Mas não é isso. O Senhor vem aí reformulando e vai nos explicar lá no Novo Testamento o que realmente significa, que na verdade eles não estavam entendendo, compreendendo que este sábado refere-se à santificação ao Senhor, o guardar-se ao Senhor, ao ter aquele descanso e o fortalecimento no Senhor. Vamos lá para Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim, ali quando Jesus, vai ser indagado, vai ser até mesmo mal compreendido e até teve que ser retirado de alguns locais porque queriam matá-lo, por causa do sábado que estava sendo visto como o dia da semana, no sábado, e que nada poderia ser feito neste dia. Já estava acontecendo algo ali que estavam idolatrando o sábado e não ao Senhor, que deve ser idolatrado. Ou seja, o guardar o sábado não estava mais agradando ao Senhor, e sim agradando aos homens, aos seus preceitos, às suas vontades, aquilo que eles estavam entendendo. Tanto é que Jesus ali vai dizer, vocês também não guardam, exatamente como deveriam, vocês também não buscam o Senhor como deveriam neste dia, que vocês tanto pregam e dizem que deveriam fazer isso, vocês não fazem, mas vocês estão me criticando. Vão criticar, os fariseus ali vão criticar o Senhor por ter curado no sábado, por ter deixado os seus discípulos comerem, apanharem ali o milho, se eu não estou enganada, ali o trigo, as espigas para comerem.
Jesus por ter curado a algumas pessoas, né? Vamos ler ali então, versículo 1 do capítulo 12 de Mateus, diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Isso é Jesus falando. Como entrou na casa de Deus e como os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Você não tem lido sobre isso? Você não conhece a palavra? Né? Muitas vezes, eu paro aqui um pouquinho, muitas vezes as pessoas querem criticar aquilo que não conhecem, aquilo que não entendem. Nós precisamos entender a palavra e conhecer. Porque quando nós conhecemos a palavra e nos esforçamos a conhecer, o Espírito Santo é quem nos dá o entendimento. E aqui, no caso, os fariseus não estavam tendo este entendimento, até mesmo nem tendo conhecimento, que é o natural, né? Que isso é algo que é carne, conhecimento vem da nossa carne, é a partir da nossa intelectualidade, a partir daquilo que a gente compreende, de quanto a gente estuda. Isto é o conhecimento, algo que é natural e é dado e todo mundo pode compreender. Mas, eles, além de não ter este conhecimento da palavra que deveriam ter, eles não estavam compreendendo. Muitas pessoas hoje têm o conhecimento da palavra, mas não compreendem. E aí diz mais o Senhor, que Davi ali não era lícito comer aquilo ali, mas ele comeu. Ou não tem deslido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus disse: eu vos digo que aqui com vocês está, ou seja, eu sou Jesus, eu sou maior do que o templo. O que ele quer dizer com isso? Vamos tentar, pedir ao Espírito Santo para que nos dê entendimento. Jesus era maior do que aquela construção física, do que aquela coisa engessada, do que aquela doutrina que nós, homens, gostamos, Homens, mulheres, Homens eu digo no sentido geral. Nós gostamos, de ter esta doutrina, nós gostamos de ter regras específicas, nós gostamos de ter leis, Nós gostamos disso. Então nós propusemos dias e coisas para fazer, mas esquecemos que estas coisas têm de ser feitas conforme aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que nos agrada. O sábado do Senhor não é o sábado aquele que antecede o domingo e que é pós a sexta-feira. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que no sábado é dia de agradar mais ainda ao Senhor. Este sábado é o dia que você decidiu e escolheu, após ter um trabalho árduo, descansar no Senhor, buscar, meditar a Ele, se doar para Ele, e assim você vai ser fortalecido. É desta maneira que você vai estar descansando também, porque quando você é fortalecido no Senhor, você descansa. E eles não estavam entendendo, e muitos hoje não compreendem. Nós muitas vezes não compreendemos isso. E diz mais: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, o Filho do Homem, que é Jesus, até do sábado é Senhor. Ou seja, no sábado ele faz maravilhas, até no sábado ele cura. E aí, seguindo a sequência ali, neste mesmo capítulo, vai trazer ali a cura, de um homem que tinha as mãos mirradas. Depois, mais abaixo, vai ter a cura do endemoniado que era cego e mudo. E aí os fariseus vão à loucura tentando perseguir o Senhor Jesus, porque eles acham isso ilícito. Não compreendem o que é agradar o Senhor. Quem é o Senhor deste sábado? Que é o próprio Jesus.
E ele é muito maior do que templo, é muito maior do que qualquer regra que você quiser fazer na sua casa, ou na sua cidade, ou na legislação do seu município, do seu país, enfim, de qualquer governabilidade, ele está acima de tudo e de todos. E agradar a ele é o que importa. Obedecer, nós vamos agradá-lo. Quando nós obedecemos, nós agradamos ao Senhor. E obedecer é obedecer de coração, é obedecer cumprindo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Não com leis, com regras, com dogmas, com doutrinas, coisas que nós inventamos e gostamos. Não, mas sim conforme a palavra de Deus nos orienta. E aqui o Senhor fala lá no versículo 10, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bens nos sábados? Ou melhor, aqui ele está afirmando, desculpa. É por consequência lícito fazer bem no sábado. Ou seja, o sábado que o Senhor pede para nos guardar, que nós já entendemos que não é o sábado que antecede o domingo, nem que é pós-posto à sexta-feira, mas sim aquele dia em que você busca o Senhor, aquele dia que você precisa descansar. E é buscando o Senhor que você vai descansar. Neste sábado, agrada ao Senhor fazer o bem conforme a sua palavra. Dar de comer a quem tem fome, né? Se assim o Senhor colocar ali naquele momento que você precisa fazer, porque neste momento aqui o Senhor colocou. Veio este homem que estava com a mão mirrada e ele curou. Veio até ele curou. Os discípulos estavam com fome naquele momento, precisavam comer, foram lá, pegaram umas espigas e comeram. Colheram essas espigas e comeram. Mas abaixo, não é? Ali trouxeram até Jesus um endemoniado que era surdo e que era mudo, e o Senhor ali colheu, fez o que era bom, fez o que era bom diante dos olhos do Senhor, fez o que era preciso, não é? Aquilo que agradava a Deus. Jesus curou. Então, eu quero trazer essa reflexão para você, né? Você deve saber aí, não é? Qual é o sábado que você precisa estipular na sua vida. Não é? Que você precisa ter este sábado para se santificar, para buscar o Senhor, no mínimo, né? No mínimo, você precisa obedecer a ter este sábado para se santificar, para buscar o Senhor, para meditar na sua palavra, para descansar no Senhor. E isso vem lá de Gênesis, né? Que o Senhor vem nos ensinando, perpassa toda a sua palavra, toda a Bíblia Sagrada, e Ele está nos orientando. Ali no Evangelho, ele traz novamente esta questão, e talvez, provavelmente, com certeza, na verdade não é provável, com certeza, ainda tem muito para o Senhor nos ensinar, ainda ele quer dizer mais coisas que aqui é limitado, que aqui ainda não tivemos esse entendimento. Mas peço ao Senhor para que te dê esse entendimento, para que você venha compreender verdadeiramente aquilo que é espiritual. Sabendo que as coisas espirituais se discernem naquele com aquele que é espiritual, aquele que tem o Espírito de Deus. Eu acho que eu já falei em algumas mensagens anteriores sobre isso, né? Que a nós, o Senhor não nos deu um espírito do mundo, mas sim um espírito de Deus. E aquele que tem o Espírito de Deus discerne as coisas que são de Deus, as coisas que são espirituais. Que o Senhor possa nos dar esse entendimento ainda maior, porque eu creio que aqui foi limitado e que Ele tem muito mais a nos falar, Ele tem muito mais a nos dizer, a nos completar, a fazer-nos entender este sábado do Senhor que precisamos guardar, que precisamos nos santificar, que precisamos buscar, que precisamos compreender. Que o Senhor nos dê, tenha essa misericórdia para conosco e nos ajude a entender. E que parta de nós, esta vontade de querer ser ensinado pelo Senhor, ser admoestado e exortado por Ele para compreendermos os seus caminhos. Que Deus te abençoe, fique nessa mensagem, fale mais ao teu coração e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau!